Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para estarmos aqui te prestando culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor venha se agradar de nós, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, continua repreendendo todo o mal, Senhor, continua dando saúde para os Teus filhos, guardando, abençoando, para a glória do Teu nome. Pedimos a Ti que o Senhor continue também sendo provedor na vida dos Teus filhos, que não venha faltar o pão, continua dando graça, continua, Senhor, multiplicando em nome de Jesus. Repreende toda investida do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o nosso irmão Rogério também, que pediu oração, está engajado na Tua obra, Senhor, dá graça para o Teu filho, capacita para a glória do Teu nome. Continua conosco, nos abençoando, guarda também aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa, aqueles que nos assistem, Senhor, através da transmissão online, e a todos aqueles, Senhor, que por algum motivo não podem estar aqui nesta noite. Guarda o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos na nossa harpa. Podem escolher os hinos, tá? Pode ser o meião. Pode? Meião. Se eu souber, eu acompanho o que está no bonito. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nem descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e favor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nem descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Aqui não. Tá bom, pode tirar. Não virou.
1. Amém. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Segunda Epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse texto, ele fala para nós sobre a questão da promessa da vinda do Senhor. Quando se fala sobre a vinda do Senhor, existem alguns grupos de pessoas que encaram isso de algumas maneiras. Tem gente que espera ansiosamente a vinda do Senhor. Tem gente que não gostaria que o Senhor viesse tão rápido. São as pessoas que estão satisfeitas com o mundo, não é? Existe gente assim, tá? E são aquelas pessoas que acham que isso aí é conto da carochinha. Mas a gente fala de vinda do Senhor já não é de hoje, não é? Nós falamos sobre vinda do Senhor desde que a igreja foi fundada e eu escuto a minha avó, aí depois a minha tia, a minha mãe, o meu pai, o vizinho, não sei mais quem, todo mundo falando que Jesus vem, mas até hoje ele não veio. Então, essa epístola de Pedro, ele trata desse assunto com uma certa particularidade. Por quê? Ele nos exorta, uma exortação, ele nos chama a atenção para que a gente fique firme, para que estejamos firmados nessa promessa, não sendo enganados por alguns homens que já desacreditam desta palavra. Se a gente fosse olhar, por exemplo, para algumas profecias bíblicas, não é? Por exemplo, quando nós pegamos o capítulo 7 de Daniel, me veio à mente essa passagem. O capítulo 7 de Daniel trata sobre aquela visão dos 4 animais simbólicos. Os irmãos lembram dessa passagem? Já falei aqui algumas vezes sobre isso. Fala sobre o leão, né? O urso que se levanta primeiro de um lado, depois de outro. Depois fala sobre um leopardo com asas. Eu não vou ler lá agora, porque o texto é longo, a gente não vai ter tempo. E por último, fala sobre um animal terrível e espantoso. E ali ele vem descrevendo, ele vem discorrendo como profecia os 4 últimos impérios, os impérios, né, da história da humanidade. Ele começa ali pelo Império Babilônico, que é representado por aquele leão, não é, que representa o
império de Nabucodonosor. Depois ele vem falando sobre o urso que se levanta torto, assim, ó, ele levanta inclinado, primeiro um lado, depois o outro, que representa o império medo-persa, que veio depois do império babilônico. Por que o urso está torto? Porque primeiro se levantaram os medos, depois os persas, e a profecia fala que o urso ele tinha 3 dentes, não é? Com 3 costelas presas nos seus dentes, que representavam 3 nações que foram derrotadas pelo Império Medo-Persa, a Babilônia, a Lídia e o Egito. Depois fala sobre um leopardo com asas. O leopardo ele representa o Império de Alexandre o Grande, né? Todos esses impérios que eu estou citando aqui, nós temos conhecimento histórico que eles existiram. Se a gente falasse assim, não, esquece Bíblia. A gente tem base na história secular que esses impérios existiram, não é? Nós não aprendemos na escola sobre Alexandre o Grande, sobre o Império Medo-Persa, sobre o Império Babilônico. Inclusive, no Império Babilônico, os jardins da Babilônia, eles eram os jardins suspensos, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nós temos provas históricas que esses impérios existiram, não é? E a Bíblia trata desses assuntos. Quando Daniel escreveu essa profecia, aproximadamente, estava ainda ali mais ou menos no final do Império Babilônico para o começo do Império Medo-Persa. Então veja que o Império de Alexandre o Grande, que ele destaca aqui, representado pelo leopardo com asas, ainda não tinha chegado. E aconteceu ou não aconteceu? Alexandre, ele conquista, né, o mundo antigo em mais ou menos cerca de 5 anos. Foi um império muito rápido a sua expansão, por isso que é representado por um leopardo, né? Ainda mais, o leopardo é um dos animais mais rápidos que nós temos na natureza. Imagina um leopardo com asas. Alexandre ele morre, se eu não me engano, com mais ou menos 33 anos, se não me falha a memória, triste porque ele não tinha mais nada para conquistar. Onde ele acessou no mundo antigo, o império dele se estendia da Grécia, da Macedônia, Babilônia, até a Ásia, até o começo da Índia. Ali era uma coisa gigantesca. E quando ele morre, o império dele é dividido por seus 4 generais mais importantes, tá? Eu não lembro de cabeça agora como foi a divisão, mas se os irmãos pesquisarem um pouquinho, os irmãos conseguem achar essa informação com facilidade. E depois fala de um 4º animal grande, terrível, espantoso, que é o Império Romano. E depois, se vocês continuarem lendo lá o capítulo 7 de Daniel, fala sobre uma das pontas que se levantam desse império, que representa o anticristo, que será, né, o último grande dominador, né, da terra. Aí fala sobre o ancião de dias, a pedra lançada, não é? Ali quando o ancião de dias termina com o império do anticristo. Por que eu estou falando tudo isso? O que isso tudo tem a ver com o texto de 2 Pedro? Para nós vermos que as profecias, elas têm um cumprimento, biblicamente falando, assombroso, né? Uma coisa espantosa o cumprimento da palavra de Deus. E se tudo se cumpriu até aqui, teve Império Babilônico? Teve. Teve Império Medo-Persa? Teve. O Império Medo-Persa derrubou aquelas 3 nações, como foi predito lá em Daniel 7? Sim. Babilônia, Lídia e Egito. Depois surgiu o Império Greco-Macedônio, liderado por Alexandre o Grande, que dominou todo o mundo antigo da época em cerca de 5 anos. Sim, aconteceu. Aí depois surgiu o Império Romano? Sim, depois veio o Império Romano. O Império Romano foi considerado aqui o último grande império, mas ele já não existe mais. Como não existe mais? Ainda há fragmentos, toda a nossa estrutura, toda a nossa base de leis, todo o nosso costume como civilização dos tempos modernos vem do Império Romano, não é? Se você estudar um pouquinho, por exemplo, as nossas leis, muitas delas são baseadas nas leis romanas, não é? Ainda é mais antigo ainda, lá nos códigos de Hammurabi. Viu, doutora, já falar dos códigos de Hammurabi? Então, tudo isso vem vindo até os dias de hoje. Então veja que o cumprimento da palavra profética, ele é espantoso. E por que, quando chega na questão da volta de Jesus, muitas pessoas endurecem o coração ou são incrédulos
e acham que passou muito tempo. E é nessa questão do tempo que eu quero gastar uns minutos que me restam para a gente falar um pouco sobre o que significa o tempo diante de Deus. Porque para nós, na nossa concepção, cada tempo, cada dia que passa na nossa vida, nos dias de hoje, o tempo ele fica, como que eu posso dizer, mais acelerado, não é assim? E nós ficamos mais impacientes também, não é assim? Eu sempre uso aquela expressão, né? Nós somos a geração do já, né? Do agora. Você manda uma mensagem para alguém, por exemplo, você quer falar com alguém no WhatsApp, aí você vai lá, manda uma mensagem para a pessoa. Aí você terminou de mandar, você fica lá olhando, né? Ficou azulzinho. Quando a pessoa não marca lá para ficar azulzinho, você fica mais bravo ainda, né? Que você não consegue saber se ela já leu. Mas ninguém tem paciência de esperar. Se passa 2 minutos que você mandou uma mensagem, a pessoa não responde, você liga. A pessoa atende, você desliga, que é para ela ver a mensagem, né? É mais ou menos alguma coisa por aí, não é? Então veja que a nossa geração, ela é uma geração impaciente. E o problema é que com essa nossa impaciência, a gente vai perdendo um pouco da administração do tempo. Porque nós queremos tudo para agora. Mas quando se fala em questão de tempo para Deus, a ótica de Deus em relação ao tempo é diferente. Vou tentar usar o exemplo mais prático aqui. Por exemplo, para essa harpa existir aqui, ela precisa estar inserida num contexto, né, de 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Altura, largura e profundidade. Existe uma 4ª dimensão, que é o tempo. Se esse objeto cumprir essas 4 regras, ter altura, largura e profundidade e for inserido dentro do tempo, ele passará a existir. Então, para mim aqui, agora, eu visualizo a harpa. Ó, que bonito. Ó, tem um monte de folhinha, tá, os hinos, nosso cenário, beleza. Tudo isso existe dentro dessa perspectiva do tempo. Notem que o tempo, ele é a engrenagem que dita a regra da nossa vida. Já pararam para pensar? Tudo que a gente faz está associado ao tempo. Dá um meio-dia ali, mais ou menos. O que acontece? Comer. Almoçar. Tem gente que o relógio acha que é meio-dia a cada 2 horas, né? Porque toda hora não pode comer. Mas está na hora de almoçar. Deu 6 horas, 7 horas, 8 horas, dependendo dos horários aí de cada um. Está na hora de jantar. Deu 10h30, 11 horas, meia-noite. Está na hora de dormir. Deu 6 horas da manhã, 7 horas. Na hora de acordar, para a maioria, né? E a nossa vida ela é regida pelo tempo. Preciso marcar um culto. Qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Para que haja uma sincronia, para que todo mundo esteja aqui. Qual que vai ser o horário do culto? Nós vamos marcar um culto para as 18 horas do domingo. Quando dá 18 horas, está todo mundo aqui. Por que não dá errado? Porque a engrenagem funciona igual para todo mundo. A escala do tempo é a mesma para mim, para o irmão Rogério, para qualquer um aqui, né? O tempo não corre mais para mim, ou vai mais devagar para ele, ou vice-versa, não muda. E quando nós tentamos entender essa questão do tempo, dá um nó na nossa cabeça. Por quê? Porque a pessoa que conseguiu chegar mais perto da compreensão disso, aqui na Bíblia, nós vemos que foi Pedro. E qual foi a conclusão que Pedro chegou disso? Ele diz assim: meus amados, não ignoreis uma coisa, o versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como é que você explica esse negócio? Um dia para Deus pode ser como 1000 anos. E 1000 anos para Deus pode ser como um dia. Como é que funciona isso? Deus, ele está fora
da dimensão do tempo. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o Pai da eternidade, Ele criou essa escala, essa engrenagem que a gente não conhece o começo e a gente também não conhece o final. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós somos colocados ali, ó. No momento desse ponteiro, nasceu o Renato. No momento desse ponteiro, nasceu o Rogério. No momento desse ponteiro, foram nascendo as pessoas. E nós fomos sendo inseridos dentro desse contexto. Quem conhece essa escala, a não ser Deus, quem a criou? Por isso que a Bíblia diz, né, lá em Isaías, né, que fala Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Deus, Ele é Pai da eternidade. Ele criou essa escala. Ele está fora da dimensão tempo. Então Ele observa a dimensão tempo do lado de fora. Nós não conseguimos fazer isso, porque nós estamos inseridos dentro dessa dimensão. Nós fazemos parte dessa dimensão. Então veja que dentro dessa perspectiva que eu estou tentando ilustrar aqui para a nossa compreensão, existe um ajuste de ponteiro nessa escala, onde é chamado o dia da vinda do Senhor. Independente do que eu faça ou deixe de fazer, o dia que esse ponteiro bater naquele tempo determinado por Deus, Jesus vem. O dia que esse ponteiro veio andando lá no começo, há 2000 e tantos anos atrás, onde eu citei essas trocas de impérios, chegou um dia ali que deu o fim do Império Babilônico. Acabou. Deus determinou, chega. Se levantou um outro império e foi lá e dominou a Babilônia. Aquele reloginho foi andando. Chegou um determinado tempo, acabou o Império Medo-Persa. Vai surgir outro império. Então veja se a palavra se cumpre dentro dessa escala, onde esse tic-tac, vamos dizer assim, vem tocando, segundo após segundo, e ele vem soando através da eternidade ali, ó, batendo. Como é que nós, estando dentro desse contexto, sendo que nós fazemos parte desse relógio, nós nos guiamos por ele, nossa vida é regida por ele, nós trabalhamos, temos horários para entrar, para sair, para comer, para dormir, como eu já falei, temos o tempo de lazer, de descanso. Como é que quando chega na questão onde a Bíblia trata da vinda de Jesus, as pessoas ignoram esse marcador? E é justamente o que Pedro está tentando dizer aqui, olha, eu não quero que vocês ignorem isso, não é? Aqui, ó, o versículo 1 diz: ó amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação. Veja, eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Pedro está dizendo aqui: o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os nossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão quem? Quem que vai tentar subverter essa questão? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa? Veja, o que eles põem em xeque aqui? Onde está a promessa da sua vinda? Qual que é o objetivo de fazer com que as pessoas desacreditem na promessa da vinda de Jesus? Para pensar nisso. A vinda de Jesus, sendo uma promessa, ela não nos motiva a caminhar em busca dessa promessa? Se você desacredita nessa promessa, ou por algum motivo começa a achar: mas já falam que Jesus vai vir há tanto tempo e até agora nada e não sei o quê, isso te desmotiva a alcançar ou a buscar essa promessa.
e são onde as pessoas são enganadas e são fadadas a ir parando na caminhada. E aqui ele continua dizendo, ó, no quadro eu estava lendo, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ó, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que está dizendo aqui? Olha, desde antigamente ainda, já morreram aqueles que anunciavam isso lá atrás e não aconteceu nada. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que ele está dizendo? Olha, existe um final nessa trajetória, a gente está ainda caminhando nela. Por quê? Porque a terra que foi criada desde o princípio, aquela terra que nós vemos lá no Gênesis, que foi tirada do meio das águas, foi feito ali os animais, depois o homem, existe um final para essa terra. Já está escrito que aqui ela vai ser consumida, que os céus vão se queimar, que tudo isso vai acabar. Veja que o ponteirinho está girando, ele está culminando, ele está caminhando para isso. Só que antes dele bater lá no final dessa escala, vai acontecer algo surpreendente, que é a vinda do Senhor. E aí as pessoas ficam querendo achar esse tempo. Mas para nós, o que importa de verdade é, uma vez inseridos nesse contexto, é perseverar. Porque a promessa de Jesus não diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual o fim que é esse? Ou é o fim dessa escala, onde tudo isso que está sendo dito aqui vai se cumprir, ou o fim da minha vida, o fim da nossa vida. Quando nós vamos sair desse contexto. Porque se a gente morrer perseverando nessa busca, o que acontece se a gente morrer perseverando antes disso se cumprir? Nós somos retirados desse contexto, inseridos num lugar chamado paraíso, onde estaremos ali num estado de dormência, como a Bíblia diz, aguardando a vinda do Senhor para que a gente tenha novos corpos, né? Corpos transformados. Quer dizer, a Bíblia diz que os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, mas os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, mas espera aí, então quer dizer que tem gente que está lá faz 2000 e tralalá de anos esperando e o camarada está lá? Tá, só que ele já está fora desse tic-tac, dessa dimensão do tempo. E aqui Pedro tenta explicar isso. Olha, 1000 anos para Deus pode ser como um dia. E também como um dia pode ser como 1000 anos. Deus ele pode fazer o tempo correr de uma forma que pareça 1000 anos passar por como se fosse um dia. E Deus ele é tão poderoso para detalhar um dia em sua capacidade que aquele dia possa parecer como 1000 anos. E não adianta nós queremos entender a questão do tempo de uma maneira que caiba na nossa cabeça. Não adianta eu querer compreender o tempo dessa promessa. Sabe o que aconteceria, eu acredito, isso é opinião minha, tá? Particular. Se a gente entendesse essa questão do tempo, nós correríamos o sério risco de viver a nossa vida dissolutamente, sabendo que quando chegasse tal momento, nós teríamos que nos consertar, vamos dizer assim. Né? Tem um prazo. Olha, eu sei que o reloginho quando chegar lá, vamos supor, vai chutar uma data aí, chegar lá no dia 10 de setembro do ano de 2000 e qualquer coisa, eu vou precisar me consertar porque eu sei que vai estar lá perto daquele dia. Então quer dizer, isso não ia funcionar para a gente. Veja que a salvação,
A vinda do Senhor, a promessa de Deus para nós é algo tão grandioso, é algo tão glorioso, que é uma coisa que a gente precisa se dedicar dia após dia. É algo que a gente precisa investir dia após dia. É algo que eu preciso almejar dia após dia. Eu já cansei de falar aqui. Sabe qual que é a primeira oração que nós deveríamos fazer, ou pelo menos uma das primeiras, quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã? Pode até ser que alguém ore assim, né? Não sei. Mas nós deveríamos orar: Senhor, se hoje for o dia da sua vinda, eu quero estar preparado para poder me encontrar contigo. Porque eu aguardo a sua vinda ansiosamente. Mas vamos falar a verdade, muitas vezes nos nossos afazeres, na nossa correria, tanta coisa que a gente tem para resolver, e o nosso tempo hoje em dia é tão achatado, não é? É tão curto. A gente mal consegue orar, e quanto menos lembrar que Jesus pode vir hoje ainda. Porque quem é que sabe o ajuste dos ponteiros da vinda de Jesus, a não ser aquele que é dono do tempo? Por que na Bíblia nós só vemos Deus fazer o tempo parar e até o tempo voltar? Lembra aquela passagem lá, se eu não me engano, do Êxodo, né? Quando Josué, eles estão lutando ali, né? Que o sol ele para, foi o dia mais comprido, né? Marca a escada, né? Não, esse aí foi o relógio de Acácio, esse aí voltou, o tempo voltou, né? Teve essa que eu estou falando, o tempo parou mesmo, porque o povo prevalecia na luta durante o dia. Aí o sol ele se firma, ele fica fixo no alto do céu, muito além do que devia, para que o povo de Israel vencesse aquela batalha. E é uma outra passagem que aí já não tem como não para, ele retrocede. Aí é mais difícil ainda, né? Foi pedido uma prova com Deus, se eu não me engano foi Ezequias, não me recordo, hoje eu estou com a cabeça nele. Aí tinha um relógio de Acácio lá, que eram uns degraus assim, a sombra do sol, conforme ela ia percorrendo os degraus, eles sabiam as horas, né? Pela posição. E ali ele pediu uma prova com Deus, aquilo lá retrocedeu, é como se tivesse girado ao contrário. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Deus, não tem outra explicação. Isso nos mostra o quê? Que Deus é dono do tempo. Isso deve nos trazer um certo conforto. Por quê? O problema seria se um de nós fôssemos dono do tempo. Porque, como eu falei, nós somos imediatistas. Nós queríamos correr para algumas coisas que nos favoreciam e atrasar para aquilo que não nos favorecia. Poxa, tem uma situação para lidar que eu não gosto de mexer com isso. Vamos empurrar esse tempo com a barriga. Olha, tem aquilo que eu não vejo a hora, aquela viagem para a praia que eu não vejo a hora de ir para a praia. Aí você quer apressar o reloginho. Mas se Deus é dono do tempo, qual que é a vantagem dele ser dono do tempo? Que tudo está debaixo do controle dele. Achou, irmã Lídia, a passagem? Não? Tem um filme que retrata bem isso, né, pastor? Que é o Clique. Ele tem um controle remoto universal do tempo. Ele retrata bem isso, né? Então veja que nós não temos que ficar ansiosos. Porque não se cumpre, porque faz 30 anos que eu estou na igreja e os irmãos pregam que Jesus vem. Sabe por que os irmãos pregam que Jesus vem? Porque Ele vem. Porque Ele não vai deixar de vir. Você crendo ou não, Jesus vem. Você estando pronto ou não, Jesus vem. Isso não importa, não depende da minha condição. Quando ajustar o tempo de Deus e Deus falar assim, é agora, acabou. Porque aqui a Bíblia diz que o Senhor, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O que significa isso? Olha, não é Deus que está adiando a vinda de Jesus.
Tem gente que está achando que está demorando demais, mas não é Deus que está prorrogando isso. É que o tempo determinado por Deus ainda não chegou. Por quê? Porque quando chegar, Jesus vem. Só que aqui a gente se beneficia dessa questão em um ponto, porque diz, mas é longânimo, Deus ele é longânimo para convosco. O que significa Deus ser longânimo? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em vez de a gente ficar procurando questões por causa desse tempo, olha, Senhor, será que vem? Será que não vem? Será que é isso mesmo? Será que esse povo está certo? Será que não? A gente devia usar esse tempo enquanto Jesus não vem para nós nos arrependermos primeiro e depois podemos também pregar o arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Que seja pregado o arrependimento. O que João Batista pregava? Arrependei-vos. Por quê? Porque a vós é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Mas já tinha chegado de fato? Estava sendo anunciado já. Mas o tempo desse cumprimento cabe a Deus. Então o que fica para nós de tudo isso que nós falamos? Vamos perseverar. Não ache que a promessa é tardia. Lembra que nós falamos aqui, para a gente encerrar, nós vamos concluir. Lá em Mateus 24, Mateus 24, 25, fala sobre praga. No 24 fala sobre pestes, terremotos, pragas, enfermidades, enfim, que o mundo seria açoitado ali, que iam sofrer com essas coisas, mas que isso tudo ainda não seria o fim. Aí depois, mais um pouquinho, fala que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O que isso significa? Que as pessoas estavam levando a sua vida dentro da mais absoluta normalidade. O que as pessoas mais anseiam hoje, depois que nós começamos a viver essa pandemia? O que você mais ouve as pessoas falarem? Não vejo a hora das coisas voltarem ao normal, não é? Você poder andar sem máscara, você poder abraçar as pessoas novamente, ter um contato, você poder ir para onde você quiser sem essas restrições, terminar esse distanciamento social, terminar essa quarentena. Eu quero que a minha vida volte ao normal. Deus, ele não nos revela o tempo, mas ele nos dá sinais do cumprimento desse tempo. Aí nós lemos lá, depois das pestes, dos terremotos, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, a vida havia voltado ao normal. Aí vem um detalhe. Porque Jesus ele faz uma comparação aqui, Ele diz que o final dos tempos será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Ninguém estava esperando pelo dilúvio. Aí sabe o que Jesus usa esse exemplo para tipificar o quê? A vinda dele. Isso não é deixar a gente preocupado? Eu fico preocupado quando eu vejo isso. Mas você fica preocupado por quê? Porque você não tem fé? Porque você não está esperando? Não é por isso. Eu tenho fé, eu estou esperando. Mas eu fico preocupado porque a Bíblia diz que o dilúvio veio e levou a todos. É uma situação de vigilância que as pessoas estão desistindo. É uma situação que as pessoas estão desacreditando. Faz 100 anos que a Assembleia de Deus prega que Jesus vai vir. Mas sabe qual é a grande verdade? Jesus vem. Jesus vem. E a gente precisa estar preparado. Amém? Vamos encerrar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando a Deus. Não procure entender o tempo, irmãos. Não procure entender aquilo que somente Deus tem o domínio.
mas procure perseverar naquilo que Deus prometeu que é para você perseverar. Amém? Vamos orar a Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por esse tempo que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, para estarmos Te adorando com louvores e também meditando na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos, Senhor, nessa promessa, de estarmos, Senhor, confiantes e sabendo que o Senhor vem buscar a Tua igreja, porque é promessa Tua, Senhor, e a Tua Palavra ela é fiel e verdadeira, e ela se cumpre, Senhor, independente da vontade dos homens ou não. Senhor, ajuda-nos a entendermos, Senhor, essa Sua promessa, a perseverarmos neste propósito e estarmos prontos para este grande dia, quando o Senhor virá buscar a Tua igreja e se reunirá com ela para toda a eternidade, Senhor. Dá graça para o Teu povo, abençoa a Tua igreja, continua, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, de toda enfermidade, para que o Teu nome continue sendo glorificado no nosso meio. Se conosco agora, nos leva na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, dá uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Digamos, amém.